E aí, Luan aqui, e hoje eu vou mostrar para vocês um gameplay de MATLAB. Brincadeira. Fala, rapaziada, então eu vou resolver esse exemplo do flyback aqui da seção 3.2 do módulo MRC. Espera-se que vocês já tenham assistido a aula 1 e a aula 2 para conseguir entender isso aqui um pouco melhor. O modelo da função de transferência do flyback que eu vou usar é esse aqui da razão cíclica para a tensão de saída, que está descrito aqui. Esse modelo é obtido conforme essa referência 7, que é o livro do Marian, sobre conversores CCCC. É um pouquinho diferente do que vocês viram em sala de aula. Ela é um pouquinho mais completa, mas quem tiver interesse é só olhar a referência ali que está tudo descrito bonitinho e demonstrado. Então, os parâmetros que eu vou usar para esse conversor flyback estão aqui na tabela 2. Vocês podem ler um por um, eu não vou ler todos aqui. E o nosso objetivo, então, vai ser usar o Model Reference Control, ou MRC, para projetar um controlador visando essa planta, com o objetivo de controle descrito como está aqui. 1. Erro nulo em regime permanente. 2. Tempo de acomodação 10% mais rápido que em malha aberta. E 3. Sobre sinal nulo para uma resposta ao degrau. Então, visto isso, vamos para o MATLAB. A primeira coisa que eu faço aqui é definir os parâmetros. Coisa bem simples, eu só escrevi aquela tabela aqui. E vale ressaltar que a gente tem o ganho de um sensor de realimentação e um ganho do modulador PWM. Isso aqui a gente precisa incluir tudo na planta G. Agora, vindo para o próprio modelo G, a gente está em tempo contínuo, então aqui eu defini a variável de Laplace. Você pode definir escrevendo transfer function. E um S entre aspas, o MATLAB reconhece isso aqui como a variável de Laplace, por tempo contínuo. E se você quiser trabalhar em tempo discreto, você pode fazer a mesma coisa com o Z. Vocês já devem saber várias formas de escrever funções de transferência em MATLAB, mas eu estou ressaltando aqui só por garantia. Aqui eu defino cada um daqueles parâmetros aqui das expressões 25a a 25d e escrevo a função g, exatamente como ela está posta no módulo. Se a gente executar isso aqui, a gente vai ter a g, mas para enxergá-la mais bonitinho, você pode usar só uma função chamada zpk, que significa Zero Pole Gain, então ele mostra os zeros, os polos e o ganho, todos discretos, só escrever aqui. Aí você pode ver o ganho separado, o nosso zero que é de fase não mínima, percebam o sinal de menos aqui, então a raiz dessa expressão vai estar à direita do semiplano, e dois polos no semiplano esquerdo, como esperado. Aqui a gente inclui o ganho do sensor PWM, o ganho do sensor e o ganho do modulador PWM, ambos, só multiplicando a planta. Como a gente não considera a resposta dinâmica do sensor, porque ela normalmente é negligenciável, então ele vira só um ganho. Como vira só um ganho, é só multiplicar em G, não tem segredo. A gente pode executar de novo aqui o ZPK para ver a diferença. A gente teve só uma redução aqui no ganho de 100 vezes. Então, é bom a gente saber qual que é o settling time dessa função de transferência, desse modelo, para ter uma noção do que a gente vai fazer quando a gente for definir o nosso modelo de referência. E o settling time para uma resposta ao degrau. Então, a gente pode dar um step G aqui, que ele vai plotar a resposta ao degrau dessa planta G, clicando com o botão direito, característica, settling time, mostra exatamente onde está o settling time. Se você colocar o mouse em cima e segurar, dá para ver que é de 0,221 segundos. Mas, para deixar um pouquinho mais automatizado, é que eu uso essa função step_info, que ela basicamente escreve toda a informação que você veria no step. E como o MATLAB tem base em C, isso aqui é uma struct, então você pode chamar por um ponteiro aqui, só dando o nome do settling time, e aí já sai automaticamente aqui
o valor de settling time. Beleza, então a gente tem já o valor de settling time em open loop. E vamos ver quais são os critérios de controle. Estão escritos aqui, são os que eu acabei de comentar lendo no PDF. Então, primeira coisa, o sobressinal nulo para a resposta ao degrau. Se vocês viram as aulas, vocês vão perceber que eu comentei que só de ter polos reais já resolve isso aqui, porque polos reais não causam overshoot. Então, vamos assumir que a gente só vai usar polos reais, então a gente não precisa se preocupar com isso a princípio. Settling time 10% mais rápido que em malha aberta. Tem vários jeitos de fazer isso, dependendo de quantos polos e quantos zeros a gente vai ter na nossa TD. Então, agora a gente precisa definir quantos polos e quantos zeros. Vamos olhar para G. Dando um ZPK aqui. A gente tem 2 polos e 1 zero. Então, a ordem relativa, 2 menos 1, 1. Tendo uma ordem relativa de 1, a gente vai precisar que a nossa TD tenha uma ordem relativa maior ou igual que 1. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um zero de fase não mínima. E se vocês lembram das aulas, esse zero de fase não mínima deve ser incluído na TD. Portanto, o número de polos que o número mínimo de polos para se ter na TD, eu vou chamar aqui de x, menos 1. Isso aqui é igual à ordem relativa. Você pode escolher esse x como sendo 2, 5, 10, tanto faz. Qualquer um deles vai funcionar. Mas para deixar o controlador com a estrutura de menor ordem possível, a gente vai usar aqui o caso de menor ordem possível, que seriam 2 polos e 1 zero. Então, nossa TD vai ter 2 polos e 1 zero. Para definir esse settling time 10% mais rápido que em malha aberta, a gente pode combinar os polos e lidar com as equações de um sistema de segunda ordem, ou pegar um dos polos, usar ele como se fosse dominante, e aí a gente trabalha com o sistema com as equações de um sistema de primeira ordem, para definir pelo menos o settling time aqui. Aí a gente pega o segundo polo e deixa ele tal que o primeiro polo seja dominante. Então, vamos definir um polo fingindo que o sistema é de primeira ordem. A equação do settling time de um sistema de primeira ordem é menos 4 sobre a posição do polo. Então, se você só isolar o polo aqui, você vai ter que o polo é igual a menos 4 sobre o settling time. O settling time que a gente deseja é 10% mais rápido que o de malha aberta. Essa linha aqui está fazendo essa conta, mas a gente poderia simplesmente multiplicar por 0,9, que é 90% do settling time de malha aberta. Então, aqui a gente tem o nosso settling time desejado de 0,1986 segundos. Esse settling time aplicado na equação aqui para calcular o polo, resulta em um polo em menos 20,381. Então, esse é o nosso polo dominante. Ele garante que a gente vai ter um settling time 10% mais rápido que em malha aberta. Aí, como que a gente define o segundo polo? A gente pode simplesmente multiplicar ele por um valor maior do que 4, e isso vai garantir que o polo P1 seja dominante. Aqui eu vou multiplicar por 10, mas vocês poderiam multiplicar por 20, por 50, por 100. E quanto maior o número que você multiplicar aqui, mais próximo seu settling time vai estar do que você deseja, porque menor vai ser a influência do segundo polo na dinâmica do sistema. Aqui eu vou multiplicar por 10, por simplicidade também, porque é um número redondo. E o zero, eu vou definir aqui a posição do zero, que a gente vai incluir na TD, como sendo a raiz, roots, do numerador de G. Ou seja, o numerador de G é esse polinômio aqui, e a raiz disso aqui
é o zero de fase não mínima. Se a gente voltar lá em G para olhar e confirmar, tá aqui, ó. O zero de fase não mínima está em 135,9. Aqui está aproximado no ZPK, mas esse é o valor real. Então aqui a gente monta a expressão da TD. É bem simples. A gente está deixando ela com ganho unitário. Aqui a princípio a gente não está olhando para o ganho. O ganho a gente vai resolver depois. Então, S menos o zero, dividido por S menos um polo, o polo dominante, vezes S menos o polo não dominante. E aqui dando um ZPK na TD para a gente poder ver ela. Essa é a estrutura que a gente tem no momento. A gente tem nosso zero de fase não mínima, perdão, e os dois polos, onde a gente tem um dominante e um tal, e o outro tal que esse aqui seja dominante. Agora a gente pode checar qual que ficou o settling time dessa TD. É a mesma coisa que eu fiz aqui em cima para G, usando o step info, mas aqui embaixo eu fiz para TD. Então, a gente tem um settling time de 7,7% mais rápido que em malha aberta. Se eu jogar esse polo para frente, então multiplicar por 20 aqui, por exemplo, a gente está se aproximando cada vez mais desses 10%. Se eu jogar para 100, ficou aqui em 11 e pouco. Mas enfim, eu vou deixar 10, porque é um valor redondo e bonito. Então vai ficar ali nos 7 e pouco. Mas então o ideal aqui seria vocês colocarem perto de 20, 30. E aí ficaria bem próximo de 10. Vocês podem fazer isso como exercício, inclusive. Então, beleza. Polos e zeros da TD definido. Agora a gente vai para o outro e último critério de controle, que é obter erro nulo em regime permanente. A gente está controlando um conversor CC-CC. Então, a gente está controlando a tensão de saída, especificamente. A tensão de saída no conversor CC-CC é um sinal CC. Então, a referência desse sinal é um valor constante. E a frequência de um valor constante é zero. Então, a gente quer obter erro nulo em regime permanente na frequência igual a zero. Para poder fazer isso, a gente precisa que a TD, com o nosso J ômega igual a zero, seja igual a 1. Conforme eu comentei nas aulas, se não lembrem, voltem lá que vocês vão lembrar. Então, a gente pode ver quanto é atualmente a nossa TD de zero usando essa função chamada eval-FR. É Evaluate Frequency. Você avalia a tua função de transferência na frequência que você quer. Então, eu vou avaliar a TD na frequência zero. Ela não é 1, é menos 0,0335. Então, para poder fazer isso, a gente precisa compensar isso aqui por meio do ganho. Esse valor unitário aqui agora vai virar um ganho. E de quanto é esse ganho? A gente precisa colocar um ganho tal que, quando esses S aqui forem zero, a gente tenha 1. Então, uma coisa a gente pode fazer na mão, isso aqui, bem simples. Só dividir esses dois polos pelo zero. Mas a gente também pode, de uma forma um pouquinho mais simples, escrever 1 sobre o valor da nossa TD para a frequência zero. E assim a gente vai compensar o valor da TD quando a frequência é zero, multiplicando isso aqui por isso aqui, a gente tem 1, que é o nosso objetivo. Então, aqui eu incluo um ganho na TD, que é de 1 sobre esse valor aí. E olhando
dando um ZPK de novo para ver um novo formato. Agora a gente tem aquele ganho que não é mais unitário. E o nosso zero de fase não mínima e os dois polos. A gente pode olhar agora o step da TD para ver como ela ficou, para confirmar mesmo que não tem nenhum sobressinal. Caso haja uma dúvida em relação à teoria, dá para ver que não tem nenhum sobressinal. A gente tem nosso settling time. Aqui ele está 7,7% menor, não 10%. Mas é o que eu falei. Aumenta essa relação aqui, que na verdade a gente está usando 10, mas dá para melhorar isso aqui. E tem um detalhe aqui que é interessante comentar. Quando o sistema tem fase não mínima na resposta ao impulso, a gente tem esse comportamento aqui. Resposta ao impulso não, perdão, resposta ao degrau. A gente tem esse comportamento, apesar de que também tem na resposta ao impulso, mas agora a gente está falando do degrau. Esse comportamento que ele começa indo na direção contrária. Isso aqui pode ser observado na vida real de algumas formas, em alguns casos, em alguns sistemas de fase não mínima conhecidos. Aqui eu vou desenhar com todas as minhas habilidades no Paint. Um avião. Tá aí, belíssimo avião. E quando um avião vai aumentar a sua altitude, ele muda a posição das pás aqui nas asas. Eu vou representar isso aqui como esse risco preto. Imagina que tem umas pás ali. E quando ele muda a posição dessas pás para aumentar sua altitude, o que vai acontecer? Imagina que ele está com as pás paradas, não mudou, e aí ele mudou a posição para poder aumentar a altitude. A primeira coisa que acontece, ele perde um pouquinho de altitude, e aí, quando as pás se mexem, ele levanta o bico, e aí ele começa a subir. Então, esse é um sistema de fase não mínima, que pode ser observado na prática. Quando você estiver em um avião, presta atenção nisso. E você vai reparar que antes de ele subir, ele desce um pouquinho. Então, esses sistemas podem ser observados em vários casos na prática, mas aqui em específico no nosso conversor flyback também. Então, beleza, a gente definiu nossa TD, tá tudo certo. Então, a gente pode simplesmente aplicar a nossa equação do controlador com base no MRC, que é essa equaçãozinha aqui. Ela é bem simples, a gente já definiu a TD com tudo que precisa. O zero de fase não mínima da G já está na TD. E também a ordem relativa da TD é maior do que o da G. Então, a gente já tem os critérios para poder usar essa equação sem ter problema. Assim, está aí o controlador. Aqui eu estou usando uma funçãozinha chamada minReal, que ela corta zeros e polos que estão muito próximos uns dos outros. Se eu não usasse essa função, vocês veriam isso aqui. Mas perceba que tem um polo e um zero na mesma posição, que não está sendo cortado. Enfim, para eliminar isso tudo, você só usa minReal, escreve tua função de transferência ali. E aqui é a tolerância que você vai cortar. Qual casa da vírgula? Eu uso 1n a menos 3. Mas aqui, então, dependendo do quão próximo eles estão depois da vírgula, que essa função vai cortar um polo com o zero. Estou usando 1n a menos 3 e a gente reduz. O nosso controlador, para essa expressãozinha aqui, ele tem dois zeros, dois polos, sendo um polo na origem, então já tem o integrador. Esse integrador é resultado da nossa TD na frequência zero ser igual a 1. Então, se quiser checar de novo,
é 1. E isso aqui faz com que surja esse integrador em CD. E esse integrador é responsável pelo erro nulo em regime permanente. Então, tá tudo certo. A gente pode fechar a malha aqui, realimentar o sistema. Vamos por partes. Aqui eu defino a T. Perceba que eu também aplico o min_real aqui para evitar polos zeros iguais repetidos. E a L eu também defino, que é a função de transferência em malha aberta C vezes G. Nesse primeiro plot aqui, a gente vai comparar a resposta ao degrau em malha aberta e em malha fechada. Em malha aberta está aqui em azul, em malha fechada está em laranja. Se a gente for olhar para o settling time, a gente vê que teve essa redução de 7,7%. E também aqui a resposta ao degrau estabiliza em 1, que é aquilo que eu comentei da TD com a frequência igual a 0 ser igual a 1. Então, a gente está conseguindo alcançar o comportamento da TD aqui. Como que a gente sabe? Percebam que na T, eu fechei a malha na mão, escrevendo CG sobre 1 mais CG. Mas eu posso plotar o step da TD, que é o comportamento desejado. Malha fechada e aqui malha fechada desejada. E vocês vão ver que esse comportamento é o mesmo. Tá vendo só? Mudou de cor aqui. Um está plotado em cima do outro. É exatamente o comportamento que a gente quer, a gente conseguiu alcançar. Isso é possível, visto que a gente conhece o modelo da planta. Então, aquela expressão do controlador é muito simples, ela só isola o controlador na expressão do T. E assim a gente consegue deixar a nossa malha fechada igual à nossa malha fechada desejada. E essa é a magia do Model Reference Control. Então, seguindo, aqui a gente só dá uma olhada no settling time da nossa T, está 7,7% mais rápido que a malha fechada, igual estava na nossa TD, então está tudo certo. E para dar uma olhada nas margens de ganho e fase, a gente usa esse comando margin, que ele é igual ao bode, só que ele mostra os valores das margens de ganho e fase. Primeiro, quando a nossa magnitude, a curva de magnitude cruza com 0 decibéis, a gente tem, nessa frequência aqui, está em radianos por segundo, eu vou mudar para hertz, para facilitar um pouco o entendimento, visto que a gente lida com hertz no dia a dia e com radianos por segundo nem tanto. Quando a nossa frequência aqui é de 2,57 Hz, o valor da curva de magnitude aqui é 0 decibéis. Então, a gente olha para a curva de fase e a distância que ela está do menos 180 é a margem de fase. Por que aqui está 180 e não menos 180? Porque tem uma diferença de 360 graus, dá na mesma. É a forma que o MATLAB usou para plotar esse gráfico específico. Às vezes ele faz isso. Mas a risca aqui é menos 180 graus. Então, essa margem de fase aqui que a gente tem, está escrita aqui em cima, 79,5 graus em 2,58 Hz. E a margem de ganho é quando a nossa curva de fase cruza o menos 180. Aqui, em aproximadamente 29,5 Hz, a gente olha para a nossa curva de ganho, de magnitude, perdão, e a distância que a curva de magnitude está de 0 decibéis, esse espaço aqui, é a nossa margem de ganho. E aqui o MATLAB está indicando que é de 18,5 decibéis em 29,4 Hz. Vale ressaltar que se não houvesse um zero de fase não mínima, essa margem de ganho provavelmente seria maior. Uma das limitações causadas pelo zero de fase não mínima é na robustez do sistema. Então, por isso até que fica mais difícil controlar esse sistema, porque ele tem mais limitações. Então, o controlador teria que ser mais complexo para poder aumentar essa margem de ganho.
Uma outra forma de aumentar essa margem de ganho é você escolher uma TD tal que garanta uma margem de ganho maior. Como eu falei em uma das aulas, existe a função de transferência S, que é igual a 1 menos T. Então, se a gente for olhar para a função de transferência S desse nosso plot aqui específico, dessa T, a gente pode olhar para o bode da S. Deixa eu só fechar aquela figura para não estar um em cima do outro. E a gente pode ver onde é que está o pico dessa S. A gente tem um pico aqui de 1,45 decibéis. O que acontece? Se a gente conseguir reduzir esse pico, a gente vai conseguir aumentar as margens de ganho e fase. E como a gente está projetando com base na T, ou seja, com base em segmento de referência, focando no segmento de referência, a gente teria que dar um pulo do gato aqui na nossa TD e escolher ela tal que esse pico fosse menor. Você pode olhar o bode, 1 menos TD, vai dar a mesma coisa que eu acabei de plotar, e mudar a TD um pouco para cá, um pouco para lá e ver como que você ajeita esse pico. Mas se você fosse trabalhar especificamente com isso, você estaria lidando com um controle um pouco mais robusto e é um assunto um pouco mais além do que a gente está vendo aqui. E no geral é isso. Então eu mostrei aqui para vocês agora como que eu projeto um controlador com base na técnica do MRC para o flyback, para aquela planta de fase não mínima. O outro exemplo aqui do módulo é de um forward, que é mais fácil porque ele não tem o zero de fase não mínima, então você não precisa se preocupar em incluir ele na planta. E tem 2 exercícios aqui que eu deixei. O primeiro exercício, idealmente vocês deveriam fazer, que é o modelo reduzido do conversor flyback, um dos que vocês veem em sala de aula. Está aqui na expressão 35, todos os parâmetros na tabela. E eu também estou pedindo um tempo de acomodação 10% mais rápido. E tem um exercício extra, que é para quem quiser se aventurar. É um conversor boost. O conversor boost também tem um zero de fase não mínima. Então, ele seguiria mais ou menos o que a gente fez aqui para esse modelo com zero de fase não mínima do flyback. Aqui estão os parâmetros. E aqui eu peço um tempo de acomodação 20% mais rápido, um pouquinho mais agressivo.